Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Ajuda para as Reuniões. É sempre uma alegria ter a companhia de vocês aqui conosco. Esperamos que cada um de vocês, queridos irmãos, estejam bem e estejam tendo uma excelente semana. Meus amados, na nossa reunião desse fim de semana, 23 a 29 de outubro, nós vamos estudar o artigo 35 da revista A Sentinela. E neste vídeo, vamos fazer uma breve preparação de algumas respostas que podemos comentar nesse estudo, sempre com o objetivo de ajudar cada um de vocês a dar bons comentários na sua congregação. Queremos anunciar uma novidade para os irmãos. Agora temos novamente a opção Seja Membro. Ao clicar nessa opção, o YouTube irá entender que esse vídeo é relevante e o conteúdo desse canal é relevante. Então, a própria plataforma vai disponibilizar isso para mais pessoas. Desde já, que Jeová continue abençoando cada um de vocês e um muito obrigado. Vamos iniciar a preparação do nosso estudo de A Sentinela. Muito bem, o estudo 35 tem um tema muito importante. Continue a ser paciente. Temos como base o texto de Colossenses 3,12, que diz: revistam-se de paciência. O que vamos ver? Hoje em dia é cada vez mais difícil de encontrar pessoas que são pacientes, mas a Bíblia nos incentiva a nos revestir de paciência. Este estudo vai nos mostrar por que essa qualidade é tão importante e como podemos ser mais pacientes. Parágrafo 1, veja a pergunta: por que gostamos de pessoas que são pacientes? Resposta: porque nós respeitamos as pessoas que conseguem esperar por algo sem ficar irritadas. E nos sentimos muito bem quando alguém é paciente com a gente, mesmo quando cometemos um erro. Parágrafo 2. Em que situações talvez seja difícil ser paciente? Resposta: situações como, por exemplo, quando estamos presos no trânsito, principalmente se estivermos atrasados para um compromisso. Também podemos acabar perdendo a paciência quando alguém nos irrita, e às vezes pode não ser fácil esperar pela promessa de Jeová de um novo mundo. Entramos no primeiro subtítulo do estudo: o que significa ser paciente? Parágrafo 3. Como uma pessoa paciente reage quando outros a irritam? Resposta: uma pessoa paciente não se irrita com facilidade. Por exemplo, quando outras pessoas a irritam, ela mantém a calma e não paga na mesma moeda. Além disso, ela não trata mal os outros quando está passando por uma situação estressante. Parágrafo 4. Como uma pessoa paciente reage quando ela tem que esperar? A pessoa paciente consegue esperar com calma. Ela tenta não ficar agitada ou irritada quando algo demora mais do que o esperado. Parágrafo 5. A pergunta: de que outra maneira podemos mostrar paciência? Resposta: podemos mostrar paciência em situações que talvez precisamos agir rápido. Então, mesmo tendo algo importante para fazer, não vamos fazer nada às pressas. Em vez disso, vamos tirar um tempo para pensar em como vamos fazer as coisas. Daí vamos gastar o tempo que for necessário para fazer tudo bem feito. Muito bem, vamos para o parágrafo 6. Como uma pessoa paciente reage quando passa por dificuldades? A pessoa paciente se esforça para lidar com as dificuldades sem ficar reclamando. É por isso que geralmente a paciência está ligada com a perseverança. É claro que não é errado se abrir com um amigo e falar como estamos nos sentindo sobre determinada situação. Mas a pessoa que é paciente vai se concentrar nas coisas boas que tem na vida e vai fazer o melhor que pode para continuar servindo a Jeová com alegria. Segundo o subtítulo do estudo: por que a paciência é tão importante? Parágrafo 7. Temos o texto de Tiago 5, 7 e 8 para ler. É importante que os irmãos leiam o texto para entender o contexto do parágrafo. E depois temos uma gravura. Não vamos colocar as gravuras aqui no vídeo, senão não vai caber as respostas. Mas iremos descrever ela para que os irmãos possam comentar. De acordo com Tiago 5, 7 e 8, por que a paciência é tão importante? Resposta: vimos aqui no texto de Tiago que a Bíblia compara a nossa situação com a de um agricultor.
Um agricultor trabalha duro para plantar e regar sua plantação, mas depois disso não há muito mais o que ele possa fazer. Ele precisa esperar com paciência, confiando que vai colher o que plantou. Da mesma forma, precisamos continuar ocupados com as coisas espirituais, mesmo que não saibamos em que dia virá o nosso Senhor. Se ficarmos impacientes, podemos cansar de esperar e aos poucos ir nos afastando de Jeová, ou começar a correr atrás de coisas que achamos que vão nos fazer mais felizes. Mas se formos pacientes, vamos conseguir perseverar até o fim e ser salvos. É exatamente o que estamos vendo nessa gravura: o agricultor plantando e sendo paciente em esperar que cresça a sua colheita. Interessante que, se ele não ter paciência, ele vai desistir da colheita e não vai ver os resultados do plantio. Ele vai perder de colher os frutos do que ele plantou, por ser impaciente. O mesmo se dá conosco. Por isso que a descrição da imagem diz assim: um agricultor espera com paciência, confiando que vai colher o que plantou na hora certa. Da mesma forma, precisamos esperar com paciência, tendo a certeza que Jeová vai cumprir todas as suas promessas no momento certo. Então, se não tivermos paciência, não vamos ver as promessas de Jeová se cumprir. Parágrafo 8. Como a paciência nos ajuda a lidar com outros? Colossenses 3, 12 e 13 para lermos. Após a leitura, veja a resposta. A paciência nos ajuda a ter um bom relacionamento com outros. Ela nos ajuda a escutar com atenção quando outros estão falando. Além disso, a paciência nos ajuda a estar em paz com outros. Se formos pacientes, mesmo quando estivermos estressados, não vamos agir por impulso e dizer algo que poderia magoar alguém. Também não vamos agir com raiva quando alguém nos magoa. Em vez de tentar nos vingar, vamos continuar a suportar uns aos outros e a perdoar uns aos outros liberalmente. Agora o parágrafo 9. Temos o texto de Provérbios 21, versículo 5 para ler. Após a leitura, veja a pergunta: como a paciência pode nos ajudar quando temos que tomar uma decisão? Em vez de nos apressar ou agir por impulso, a paciência vai nos ajudar a tirar um tempo para pensar nas opções que temos e, assim, tomar a melhor decisão. Por exemplo, se estivermos procurando emprego, podemos acabar aceitando o primeiro que aparecer, mesmo que isso atrapalhe as reuniões e a pregação. Mas, se formos pacientes, vamos parar para pensar sobre o local de trabalho, quantas horas por dia vamos gastar e que efeito isso vai ter sobre nossa família e nossa amizade com Jeová. Terceiro e último subtítulo do estudo: como ter mais paciência. Parágrafo 10. O que um cristão precisa fazer para ter paciência? Veja a resposta. A paciência faz parte do fruto do Espírito. Então, para ter mais paciência, um cristão precisa orar pedindo a Jeová que lhe dê Espírito Santo e o ajude a ter as qualidades que fazem parte do fruto do Espírito. Parágrafos 11 e 12. Uma só pergunta. Como Jeová tem mostrado paciência? Resposta. Sabemos que no jardim do Éden, Satanás falou mentiras sobre Jeová, tentando manchar sua reputação e dizendo que ele é um governante egoísta e injusto. E desde que isso aconteceu, Jeová tem demonstrado paciência, porque se ele quisesse, ele, como soberano do universo, poderia destruir Satanás naquela mesma hora. Mas não foi isso que ele fez. Ao contrário, Jeová sabia que levaria tempo para provar que seu governo é o melhor de todos. Então, enquanto espera, Jeová tem aguentado com paciência todas as mentiras que falam contra ele e tem mostrado que o seu desejo é que mais pessoas tenham a chance de viver para sempre. Parágrafo 13. Temos outra gravura que iremos escrever para os irmãos comentar, mas veja primeiro a pergunta e a resposta. Como Jesus imitou com perfeição a paciência de seu Pai? Resposta. Assim como seu Pai, Jesus não se irritava com facilidade. Quando alguém o provocava, ele não revidava. Jesus enfrentou provações com paciência, sem reclamar. Dá para entender por que a Bíblia diz para considerarmos atentamente aquele que suportou tantas palavras hostis da parte de pecadores. Com a ajuda de Jeová, nós também podemos enfrentar com paciência qualquer provação que surja.
Podemos ver isso na gravura. Um casal, provavelmente o morador está insultando eles ali durante o trabalho de pregação, mas pelo semblante dos irmãos, tanto a irmã como o irmão estão calmos, pacientes, não estão revidando ali, às vezes, uma troca de palavras com o morador. É exatamente isso que Jesus passou na sua época e hoje os cristãos verdadeiros têm imitado essa paciência dele. Lembrando também, irmãos, que o nosso objetivo no campo não é discutir, mas também ter o mesmo proceder e a mesma atitude de nosso Pai Jeová, que é pacientemente tentar ajudar as pessoas, porque nós queremos que o maior número delas também aprendam a verdade e venham a ser salvas. Parágrafo 14. O que podemos aprender com a paciência de Abraão? Temos o texto de Hebreus 6,15 e depois mais uma gravura. Veja a resposta primeiro. Assim como Abraão, talvez não vejamos todas as promessas de Jeová se cumprirem imediatamente. Mas se formos pacientes, assim como Abraão, teremos certeza que Jeová vai nos recompensar agora e ainda mais no novo mundo. E é isso que observamos nessa gravura. Podemos ver de um lado um irmão, provavelmente muitos anos de verdade, e que ainda está ali perseverando pacientemente, esperando as promessas de Jeová se cumprir. E do outro lado podemos ver Abraão, onde Jeová prometeu que faria dele uma grande nação, e sua descendência seria como as estrelas do céu. Essa ilustração é até interessante, irmãos, que é o momento que Jeová pede para ele sair da tenda e olhar para o céu. Então, isso é até uma situação que podemos usar no campo, ao apresentar as gravuras para as pessoas, para tocar o coração delas, assim como Jeová tocou o coração de Abraão aqui. Mas voltando ao assunto, Abraão não viu completamente essa promessa se cumprir. Mas é o que diz na descrição: se imitarmos a paciência dele, vamos ter certeza que Jeová vai nos recompensar já agora e ainda mais no novo mundo. Podemos ter certeza, irmãos, que as promessas de Jeová vão se cumprir. Isso não tem erro. É como o irmão disse, é mais fácil o sol deixar de nascer do que as promessas de Jeová não se cumprir. Então é muito importante termos paciência, assim como esse irmão idoso e assim como Abraão, que também no novo mundo vai ver muitas das promessas que Jeová fez para ele já cumpridas. A pergunta do parágrafo 15 agora, o que podemos incluir em nosso estudo pessoal? Podemos incluir os exemplos da Bíblia de outras pessoas que foram pacientes, como por exemplo, Davi, Simeão e Ana. Quando você for estudar esses relatos, tente responder as seguintes perguntas: o que ajudou essa pessoa a mostrar paciência? Por que isso foi bom para ela? Como eu posso imitá-la? Além disso, podemos também estudar aqueles que não mostraram paciência. Ao estudar esses exemplos ruins, pergunte-se: por que essa pessoa não foi paciente? Que coisas ruins aconteceram por causa disso? Parágrafo 16. Quais são alguns benefícios de sermos pacientes? Quem é paciente é mais feliz e tranquilo. A paciência também pode melhorar nossa saúde física e mental. Quando somos pacientes, temos melhores amizades e nos damos bem com outros. Além disso, a congregação fica mais unida. Quando alguém nos irrita, nós evitamos que a situação fique pior. E o mais importante, quando somos pacientes, estamos imitando nosso Pai Celestial e fortalecendo ainda mais nossa amizade com Ele. Parágrafo 17. O que precisamos estar decididos a fazer? Resposta: enquanto esperamos com paciência pelo novo mundo, podemos ter certeza que os olhos de Jeová vigiam sobre os que o temem, os que esperam no seu amor leal. Então, mais do que nunca, precisamos estar decididos a continuar mostrando paciência. Vamos fazer agora, irmãos, uma breve recapitulação do nosso estudo? Então, as perguntas de recapitulação. Você se lembra? Primeira pergunta: o que significa ser paciente? A resposta, irmãos, eu fiz um resumo dos parágrafos 3 a 6. Primeiro, uma pessoa paciente não se irrita com facilidade. Segundo, a pessoa paciente consegue esperar com calma. Terceiro, a pessoa paciente não age sem pensar. E quarto, a pessoa paciente se esforça para lidar com as dificuldades sem ficar reclamando.
Segunda pergunta de recapitulação. Por que é importante ser paciente? A resposta eu fiz um resumo dos parágrafos 7 a 9. É importante porque é a paciência que vai nos ajudar a conseguir perseverar até o fim, a ter um bom relacionamento com outros e a tomar as melhores decisões na vida. Última pergunta de recapitulação do nosso estudo. Como podemos ter mais paciência? A resposta eu fiz um resumo dos parágrafos 10 a 16. Podemos ter mais paciência por orar a Jeová pedindo essa qualidade, afinal a paciência é um dos frutos do Espírito. Além disso, podemos também meditar nos exemplos da Bíblia, como do próprio Jeová, seu filho Jesus, servos leais como Abraão, Davi, Simeão e Ana. Podemos ter como alvo estudar esses exemplos no estudo em família. E por último, algo que nos ajuda a ter mais paciência é pensar nos benefícios de ser paciente. E chegamos ao fim de mais uma preparação do estudo da Bíblia por meio da revista A Sentinela, dessa vez o estudo 35. E como sempre, irmãos, tivemos uma preparação e um estudo encorajador e muito instrutivo. Muito obrigado pela atenção de vocês, pelo carinho com o nosso canal. Esperamos imensamente de coração que vocês possam tirar proveito desse vídeo como auxílio na sua preparação. Que isso te ajude a dar bons comentários aí na sua congregação. Saiba que seu esforço vai resultar num intercâmbio de encorajamento. Agora, conforme falamos no início do vídeo, você tem a oportunidade de se inscrever no nosso canal, se esse estudo foi de ajuda para você e para sua família. Se inscrever no nosso canal, deixar um gostei, deixar um comentário, compartilhar nossos vídeos e, se desejar e puder, se tornar um novo membro do nosso canal. Essa opção, além de ajudar nosso canal a crescer, faz com que esse vídeo que te ajudou ajude outros irmãos também a se preparar melhor para suas reuniões. Um grande abraço, esperamos que vocês tenham um excelente fim de semana e que Jeová abençoe cada um de vocês.